Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. 12º domingo depois de Pentecostes. Algumas considerações para a meditação do domingo de hoje. Levantou-se um doutor da lei e disse para tentar a nosso Senhor: Mestre, o que farei para possuir a vida eterna? E ele disse: Na lei, o que está escrito? Como lês? Ele respondeu, dizendo: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Ele disse: Respondestes bem, faz isso e viverás. Pois ficamos com esta parte do Santo Evangelho para a nossa consideração neste domingo. Nos ensinam os santos, e de modo especial São Cirilo, de que haviam certos charlatões que recorriam todo o território dos judeus e acusavam a Jesus Cristo, dizendo que chamava de inútil a lei de Moisés, e ao mesmo tempo que, possivelmente, ensinava doutrinas novas. Nosso Senhor quis, pois, que aquele doutor da lei, para que encontrasse algo contra a lei de Moisés, então o tenta, se apresenta para tentá-lo. E chama-o de mestre, mas, claro, com engano, com outra intenção. Como Nosso Senhor costumava falar da vida eterna a todos aqueles que vinham a ele, pois o doutor da lei se serviu de suas próprias palavras. Mestre, o que farei para possuir a eterna? Mas como tentava com astúcia, não escutou outra coisa que o que Moisés havia ensinado, obrigando a repetir ele mesmo. Por isso segue, Jesus disse, na lei o que está escrito, como lês? Como se tratava de um daqueles que acreditavam conhecer a lei e que possuíam dela a letra, mas ignoravam o seu espírito, com o texto mesmo da lei, nosso Senhor então prova que ignorava e que não praticavam, obrigando-os a confessar. E assim, pois, estava escrito: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Jesus deixa em evidência, pois, e diz: Has respondido bens, respondestes bens, faz isto e viverás. Para possuir a vida eterna é necessário amar a Deus de todo o coração, amar a Deus com toda a alma, com todas as forças, com todo o entendimento e também ao próximo como a nós mesmos. Amar a Deus de todo o coração. O que isso significa? Pois, como não ter o coração inclinado ao amor de alguma coisa, se não servir ao amor de Deus? Deus não admite divisão com as criaturas. Nós não podemos amar ao mundo, amar as coisas mundanas e ao mesmo tempo dizer que amamos a Deus. Ou nós amamos realmente a Deus, ou nós nos afastamos dele quando colocamos o nosso amor nas criaturas. Santo Agostinho exclamava assim: Não é amar suficientemente amar contigo outra coisa que não seja amada por ti. Parecem umas palavras um pouco misteriosas, mas vai nesse sentido que estamos falando. Amar a Deus com todo o nosso coração, ou seja, colocar todo o nosso amor em Deus e por Ele mesmo, não buscando uma recompensa, não por um interesse vão ou por algo nesse sentido. Devemos amar a Deus também com toda a alma, isto é, tanto ter um conhecimento certo da verdade e estar firme na verdadeira fé. O amor da alma não se sente, mas se compreende, porque consiste no juízo da alma. O que crê que todo bem está em Deus e que nada que seja bom está fora dele.
este ama com toda a sua alma. Então, crê que todo bem está em Deus e nada bom está fora dele. Então, isso quer dizer que nós devemos buscar, com o nosso conhecimento, buscar realmente aquilo que é bom, aquilo que vem de Deus. Amar a Deus com toda a nossa alma, ter um conhecimento de Deus, saber em quem nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança. Amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, amar a Deus com todo o entendimento. É como consagrar a Deus todos os sentidos. Pode-se dizer que ama a Deus com todo o entendimento aquele cuja inteligência serve a Deus, cuja sabedoria se fixa em Deus, cuja razão se ocupa das coisas de Deus e a memória recorda o que é bom. A mente contempla sempre a realidade à luz de Deus e de seu amor. Alguém que pratica isso, alguém que faz isso, ama a Deus com todo o entendimento. Assim, tudo quanto existe, a criação, pois, é de Deus e depende dele, nosso entendimento não consegue alcançar a verdade se não encontra vamos assim dizer, esta conexão entre a coisa e Deus. Nenhuma parte de nossa inteligência deve estar ociosa, ou seja, nada, nenhuma parte nossa mínima deve dar lugar a algo que não seja Deus. Tudo deve estar relacionado a Deus. Tudo o que diz respeito a nós deve estar relacionado com a busca de Deus. Portanto, qualquer outra coisa que queiramos amar deve consagrar-se também para o ponto onde deve fixar-se toda a força do nosso amor. Se não parte disso, pois nós estaremos indo pelo caminho da infelicidade. Estamos indo pelo caminho da perdição. Um homem que seja bom ou muito bom, com todas as suas forças, ele se inclina para o bem imutável, se inclina para Deus. Todas as potências da alma devem então estar submetidas ao amor divino, ardentemente, não com tibieza, não com moleza, mas de um modo profundo, de um modo sério. Por isso, se nós podemos acrescentar o seguinte, com todas as forças, ou seja, não basta a alma, o entendimento e o nosso amor, mas é necessário amar a Deus com toda a nossa força, ou seja, com toda a nossa vontade, com a nossa ação, a nossa prática, o nosso testemunho de vida, pois demonstra que realmente amamos a Deus. O amor a Deus exige que se viva para Ele, que se entregue, que se consagre a Ele, que se obre segundo a sua vontade e que se lhe seja praticamente fiel mesmo nas coisas pequenas. O nosso amor a Deus manifesta-se nas coisas pequenas, nas nossas ações de cada dia. Quando nós fazemos um sinal externo de culto a Deus, quando nós participamos da Santa Missa, quando nós vencemos o respeito humano, fazemos o sinal da cruz, quando nós não temos vergonha de manifestar nossa fé, pois aí, numa pequena coisa, numa pequena obra, nós estamos realmente demonstrando o nosso amor a Deus, que exige, pois, esta prática. Não basta eu saber, não basta eu conhecer a Deus e dizer que amo a Deus. Eu preciso ir na prática. Como vimos aqui, é necessário que toda a nossa existência, todo o nosso ser esteja voltado para amar a Deus. Amar a Deus, repetimos, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa existência, podemos assim dizer, e assim nós estaremos realmente amando o nosso bom Deus. Unicamente reconhecem a magnificência e o primado deste mandamento aqueles que não somente amam o Senhor seu Deus
de toda a sua alma, de todo o seu coração, senão aqueles que amam com aquelas condições que estamos dizendo. Repetimos, não basta dizer que amamos a Deus, mas quando nós reconhecemos realmente que é nosso dever, é nossa obrigação e mais, é para o nosso bem, pois aí sim nós vamos já buscar com todas as nossas forças, entendimento, coração, alma, amar ao nosso bom Deus e seremos já antecipadamente felizes. Esta felicidade que nos vem que do próprio Deus, pois nós já teremos aqui. É como que um vislumbre do que nós teremos na eternidade. Porque lá sim nós o amaremos de um modo completo. Lá o nosso amor será perfeito com relação ao nosso bom Deus. Mas os ensinamentos de Nosso Senhor não param aí. É necessário também amar o nosso próximo. Amar a Deus e o próximo como a si mesmo. E aquele que ama a Deus, aquele que aprendeu nestas 4 circunstâncias ou possibilidades de amar a Deus, pois vai amar o seu próximo. E a lição que nos dá o Santo Evangelho é muito clara. Para o cristão, para aquele que ama a Deus, não há barreiras no exercício da caridade, não há barreiras no exercício do amor ao próximo. Isso não quer dizer que deva desaparecer uma certa hierarquia entre os nossos próximos. Assim como nos obriga a necessidade dos próprios pais, que é de um estranho, assim também entre os estranhos há uma certa categoria que devemos respeitar. Em o mesmo grau de necessidade, tem mais direito à nossa caridade, o que mais títulos apresenta a nossa consideração. Podemos assim considerar esses títulos, pois podem ser de sangue, pode ser de parentesco espiritual, pode ser de comunidade de ideias e, sobretudo, pela pertença à religião, da qual nos tornamos, pois, irmãos de Nosso Senhor. Então, há uma desigualdade de circunstâncias, que tem maior direito à nossa caridade, o mais desgraçado, podemos assim dizer. Então, a esmola depositada nas mãos daquele que nos é, de certo modo, odioso ou até nos persegue, reclamará um maior prêmio no céu, pela simples razão de que nos move a fazer a pura caridade desprovida de motivos humanos. Então devemos considerar isso. O nosso amor ao próximo exige certa categorização, podemos assim dizer. Exige, há graus de necessidades que devem ser considerados. A parábola ainda apresenta um sentido místico. Este desgraçado, esta pessoa que caiu nas mãos dos ladrões, está figurada toda a humanidade. No paraíso, pois, se entregou, em efeito, às mãos dos ladrões infernais. Adão e Eva, representando ali a humanidade toda, são os primeiros pais, se deixam enganar pelo demônio. Caem nas mãos desses ladrões infernais, que os despojam dos bens sobrenaturais da graça e dos dons préternaturais, deixando-os nos bens da natureza, deixando-os como que meio mortos. Passam, pois, os sacerdotes e levitas, passam ao longo do caminho, sem dar remédio ao homem. Quem são estes? Quem é o samaritano que se compadece dele? O sacerdote e o levita representam os homens constituídos em qualquer dignidade e excelência que seja, os quais não são bastante, não são suficiente para remediar um pecador. Assim todos deixam este que está caído e passam, seguem o seu caminho. Ainda que tenham olhos para ver sua miséria, não têm por si mesma a possibilidade de remediá-los. Em definitivo, pois nenhuma criatura pode socorrer a este miserável e curá-lo de suas chagas.
pelo qual, se não vem o socorro do céu, é inevitável que venha a perecer. Entendemos, pois, que o samaritano, que teve misericórdia, que teve compaixão desse pobre homem, é o Verbo eterno, o Filho de Deus, que guarda, que ampara os desamparados, porque isto realmente significa ser samaritano. Nosso bom Deus, nosso divino Mestre, é o samaritano que se compraz, que tem misericórdia da humanidade que caiu em desgraça, que caiu no pecado. E ele vem, toma a humanidade em seus ombros, carrega, derrama sobre as chagas o azeite da sua suave doutrina e o vinho milagroso do seu sangue. E tendo de seguir o seu caminho ao céu, tendo de voltar ao céu, levou, pois, à Santa Igreja, que entrega a humanidade à Santa Igreja. É tarefa agora da Igreja, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, de, pelos sacramentos, curar a humanidade, pelos sacramentos, cuidar desta humanidade que está nas garras do demônio, recuperá-la, curá-la, livrá-la da sua doença, da sua enfermidade. E, quando Nosso Senhor voltar, pois, vai recolher, vai levar à pátria do céu. Que grandiosidade nesta parábola para a nossa consideração, para a nossa meditação neste Santo Domingo. Primeiro, consideramos então o amor que devemos a Deus, que é um amor sem limites, que é o amor, repetimos, que deve passar pelo nosso entendimento, pelo nosso coração, a nossa vontade, enfim, pelo todo nosso. Tudo que nós somos, pois, devemos, em tudo que somos, devemos manifestar nosso amor a Deus. Depois, a consideração de que esse Santo Evangelho nos faz, nossa prática, devemos ter uma caridade ardente com o nosso próximo. Não há barreiras para o exercício da caridade. Uma vez que amamos a Deus, uma vez que nos consagramos totalmente a Ele, pois devemos amar também o nosso próximo, como a nós mesmos. E aí vimos que há graus em nossa caridade, há títulos que depende então o nosso cuidado. Com alguns deve ser especial, alguns são por obrigação, outros, como no caso de algum inimigo, pois receberemos um prêmio maior no céu. E por fim, o sentido místico desta parábola. Consideramos a humanidade, nossos primeiros pais, que aí estão nas mãos de ladrões. Estes ladrões infernais que querem roubar, não é? E roubam os dons sobrenaturais, que os preternaturais e os bens sobrenaturais da graça, pois e deixam a humanidade neste estado lamentável. Nosso Senhor Jesus Cristo vem do céu como este bom samaritano e tem misericórdia, tem compaixão de nós, cura nossas feridas, lava as nossas chagas, nos carrega em seus ombros e nos deixa nas mãos da Santa Igreja. E a Santa Igreja, pois, pelos sacramentos, todos os meios que Nosso Senhor deixa, pois nos cura, nos purifica, nos prepara para que possamos estar no céu e assim eternamente felizes, curados e salvos. Bendito seja Deus, que possamos, pois, refletir durante este santo dia sobre todas estas coisas e que o nosso amor, a nossa prática de amor a Deus e ao próximo se renove a cada dia, se renove a cada instante. Recomendo que façamos muitos atos de amor a Deus, atos de caridade, e assim possamos também cumprir com as nossas obrigações com o próximo, fazendo as obras de caridade com o nosso próximo. Que Deus nos abençoe, que Nossa Senhora nos proteja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.